Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Domingo, dia do Senhor, nós celebramos com muita alegria a Eucaristia em nossas comunidades, escutando a palavra de Deus e também alimentando-nos do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia, na vida em comunidade. Nós hoje queremos cumprimentar a todos os pais. Comemoramos hoje o Dia dos Pais, uma comemoração que é da sociedade, mas que também a igreja valoriza enquanto sabe da responsabilidade do pai, que junto com a esposa tem uma grande responsabilidade de educar os seus filhos e principalmente passar a fé aos seus filhos. Acho que esse mundo todo, com tantas dificuldades, tantas ideias e tantos questionamentos, mas do que nunca nós, enquanto cristãos, enquanto católicos, queremos ter essa responsabilidade de formar bem nossas famílias e ser um sinal para essa sociedade que às vezes vai se estragando cada vez mais, vai se consumindo em tantas coisas que têm deteriorado a vida, né, tem deteriorado também o tecido social, a própria família, de podermos ser sinais que vale a pena viver em famílias cristãs, o esposo, a esposa, os filhos, de tal maneira nessa comunhão e nessa unidade que sejam células que ajudem realmente o corpo, né, a caminhar cada vez melhor. Também nós iniciamos nesse domingo, aqui no Brasil, a Semana Nacional da Família. Aproveita-se o Dia dos Pais, aproveitamos também o mês de agosto, que é o mês vocacional, para recordar justamente a vocação ao matrimônio, a vocação à vida matrimonial. E por isso mesmo, cada ano, iniciando com o Dia dos Pais até o domingo seguinte, nós comemoramos a Semana Nacional da Família em nossas paróquias, em nossas comunidades, de tal maneira que todos os movimentos familiares, pastoral familiar, todos os grupos familiares se unem para poder celebrar, aprofundar na vida paroquial, ali naquela região, justamente a importância da família cristã e também ser um sinal para a cidade, para o bairro, para a região, da importância de ser famílias que pautam a sua vida por valores cristãos, por valores do Evangelho. Neste ano, a Semana Nacional da Família aqui no Brasil, ela ecoa aquilo que aconteceu no Encontro Mundial das Famílias com o Santo Padre, em Milão, nesse ano, que é o tema a família, o trabalho e a festa. Toda essa reflexão feita justamente a questão do trabalho, o tipo de trabalho, como ter um trabalho humano que respeite a vida de família, e a festa como uma festa cristã, com valores também familiares, né, como que a família pode, justamente nesse mundo em que muitas vezes não há tempo de encontro de família, muitas vezes o trabalho assume perspectivas que acabam levando a família quase a não se encontrar, né, e muitas vezes também falta esse clima de festa em família, e muitas vezes tem outro tipo de clima que não ajuda também. Então acho que são temas importantíssimos para começarmos a viver nesse ano, aqui justamente na Semana Nacional da Família. Do outro lado, caríssimos irmãos e irmãs, também é muito importante, porque nós vemos hoje que há toda uma orquestração com relação a ser contra a família, né, a não valorizar a família. Isso não só em ideologias de pessoas que escrevem ou que têm uma certa influência na comunicação, mas também no pensamento de muitas nações, muitas vezes nas preocupações de pessoas que estão à frente também de muitos países que não têm essa valorização da família, e muito menos ainda da vida em família, ou da vida enquanto tal. Mais do que nunca nós sabemos que diante disso tudo, e às vezes de algumas leis que querem impor
né, sobre os nossos países, nós queremos testemunhar que viver em família cristã, na verdade é uma alegria, é uma libertação e, ao mesmo tempo, essa construção não só de uma família estável e com valores e, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade de transmitir valores e vida e fé, mas também ajuda o mundo a ser melhor, o mundo a viver cada vez melhor. Por isso, no Dia dos Pais, o nosso abraço aos pais e, ao mesmo tempo, a nossa certeza de que o pai, a mãe, os filhos, a família, enquanto tal, tem uma grande responsabilidade na sociedade. E ao participarmos da Semana Nacional da Família, deve ser ainda mais incrementada essa nossa corresponsabilidade. O Papa Beato João Paulo II lembrava, né, nas suas falas, ele escreveu vários textos sobre a família, né, Familiares Consórcio e tantos outros, em que ele coloca que o futuro da humanidade passa pela família. Portanto, vai nos preocupar muito quando o nosso Ocidente, que era cristão, né, tem assim desvalorizado a família e não valorizado a importância da vida familiar. Como cidadãos, como pessoas que têm sua liberdade, nós queremos reafirmar esses valores familiares e incentivar para que aqueles que têm fé, aqueles que procuram o bem da sociedade, vivam em famílias estáveis, saibam viver os valores cristãos em família, saibam transmitir aos seus filhos esses valores e também, principalmente, o dom da fé. Creio que é um momento muito importante da história em que devemos afirmar ainda mais aquilo em que nós acreditamos e como acreditamos. Sabemos que não será fácil, né, no mundo de hoje, a sociedade não tem facilitado isso, né? Mas cabe a nós, aqui no Ocidente, quando muitas vezes vemos aquilo que é uma orquestração contrária à vida familiar, de procurarmos realmente viver e testemunhar a vida em família. Portanto, um abraço aos pais, um abraço às famílias e uma boa comemoração, participação, celebração da Semana Nacional da Família. A família, o trabalho e a festa é o tema que vai nortear a Semana da Família nesse ano. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós continuamos a refletir sobre o Dia do Senhor. Estamos no 19º domingo do tempo comum. A liturgia continua no capítulo 6º, né, de João, falando sobre o pão da vida, o pão eucarístico. Nós sabemos que no ano de São Marcos, nós temos todo o capítulo 6º de São João, que nós lemos nessa época, que depois da multiplicação dos pães, Jesus vai falar sobre a importância, né, de poder refletir sobre aquilo que ele vai fazer, né, que é a gente se dar a nós no seu corpo e no seu sangue. E o capítulo 6 de São João é bem explícito com relação a isso. Eu sou o pão da vida. Aliás, o final do evangelho desse domingo fala isso, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus se coloca ele como o pão vivo que desceu do céu. O texto do evangelho é João capítulo 6, versículos 41 a 51, né? Jesus começa a dizer justamente isso, que ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E então estavam murmurando. Também na época não aceitaram isso, os judeus não aceitaram, mas nós conhecemos aqui todos os seus parentes, conhecemos aí seus familiares, como é que ele fala que desceu do céu, não é? E aí Jesus então tem a sua fala, dizendo que o Pai é quem atrai, então no fundo é o Pai quem realiza essas maravilhas, e ao mesmo tempo ele diz que quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida. E compara, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este, né, é o pão que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Então Jesus se coloca como o pão da vida, aquele que alimenta o homem na sua caminhada. É interessante, meus irmãos e irmãs, que todos nós sabemos que aqui existem dois aspectos muito importantes. De um lado é a Eucaristia. Jesus se dá a nós como alimento e a igreja vai perpetuar isso ao celebrar a missa. Os evangelhos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas vão colocar justamente Cristo que institui a Eucaristia e fala, este pão é meu corpo, este cálice do vinho é meu sangue, e cada vez que vocês fizerem isso, vão fazer para celebrar minha presença, meu memorial.
E nós sabemos que tal de Eucaristia é o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a sua presença que salva, que liberta e que dá vida nova para todos nós. Agora, meus irmãos e irmãs, de um lado nós somos chamados a cada vez mais olhar a importância de nós estarmos buscando o alimento da nossa vida em Cristo. A Eucaristia, realmente, é o cume onde queremos atingir a comunhão com Deus e com os irmãos, e é também a fonte que nos alimenta na caminhada da vida, né? Por isso os cristãos, quando se reúnem para celebrar o sacrifício de louvor, o sacrifício eucarístico, justamente eles celebram essa presença de Cristo real, ao mesmo tempo ressuscitado, que entregou a vida por nós, derramou seu sangue por todos nós. Por isso também é para nós a alimentação que nossa alma necessita, que a nossa vida necessita. Do outro lado, a leitura primeira do Livro dos Reis, quando fala de Elias, também nos fala de um outro aspecto, né, desse pão da vida, que alimenta a nossa vida na caminhada pelo deserto da história. Na leitura primeiro livro de Reis, fala justamente de Elias, que estava cansado, tinha lutado contra os falsos profetas, estava sendo perseguido, né? E ele estava cansado e se deitou. Basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e adormeceu debaixo do junípero. Nós conhecemos um pouco essa história. Quando acorda, né, ele escuta, levanta-te e come, né? E aí ele viu um pão cozido debaixo de cinza e um vaso de água. E o anjo do Senhor tocou segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Levanta-te, que tens um longo caminho a percorrer. Portanto, Jesus é o pão da vida, ao mesmo tempo é esse pão que alimenta nesse caminho da nossa vida. Nós muitas vezes temos muitos cansaços, muitos desânimos, ou pessoais, ou familiares, ou comunitários, mas quem se alimenta do pão da vida, quem está em Cristo Jesus, é alguém que está sempre disponível para se levantar e caminhar. Mesmo falamos agora de família, de paternidade, Dia dos Pais, muitas vezes também diante de tantas pressões, né, contrárias à família, tantas dificuldades contra a vida, né, nós tendemos a desanimar de ver tantas questões assim, gente poderosa, né, que tenta impor isso à sociedade. Cabe a nós, evidentemente, meus irmãos e irmãs, alimentarmos dessa presença de Cristo, o pão da vida, e continuarmos com ânimo nessa nossa caminhada enquanto cristãos. E, por fim, a leitura segunda da carta de São Paulo aos Efésios, não é? Ele recorda que em tudo isso nós somos chamados a ter uma vida cristã que seja exemplo de vida, não é? Ele vai que nós fomos selados por o dia da redenção, e que deve se afastar da nossa vida toda a ira, indignação, gritaria, calúnia, etc. E nos diz, sede bons uns para com os outros, bondosos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. É a palavra de Deus para nós, meus irmãos, nesse final de semana, que a primeira leitura, o Evangelho, nos coloca sobre essa presença do Senhor em nossa vida, que nos alimenta na caminhada da história, nos dá sempre vigor novo diante das circunstâncias e dificuldades, e do outro lado, ao nos alimentar para sermos família de Deus, famílias cristãs, nos dá também alento para fazermos o bem, sermos bondosos, fraternos, uns para com os outros. Que essa palavra ilumine a nossa vida, que nós, ao participarmos da missa em nossa comunidade, nesse dia do Senhor, porque é necessário que nós participemos, né, da missa em nossa comunidade, claro que aqueles que não podem sair de casa, os doentes, os internados em hospitais, os encarcerados, podem, né, ver de longe através dos meios de comunicação, mas aqueles outros todos são chamados a participar da missa. Você participa, escutará a palavra de Deus, estará em comunidade, e o Senhor também vai iluminar muitos outros aspectos em sua vida. Mas caminhe procurando viver como família de Deus, como família cristã, como povo de Deus. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe, proteja e guarde e dê a todos muita alegria e felicidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.